episódio do Emocional Cast e eu estou com uma convidada muito especial para mim. Conheci ela recentemente, mas virou uma pessoa muito querida. De um dia muito especial. Foi muito especial, né? Foi. Inclusive, um beijo para o Marabá, Marabá. maravilhoso, que conectou depois de um treinamento muito legal. Na verdade, eu tô trazendo muita gente de cursos pra aqui, né? Muita gente. Pais gigantes, né? Como ele fala, né? É isso aí. E eu trouxe essa pessoa especial, a Sandra, porque a gente vai falar sobre várias coisas, mas eu gostaria de trazer uma mensagem específica para vocês sobre autocuidado, sobre autoestima, sobre o olhar para si mesmo, né? Ela é uma pessoa que trabalha muito com isso. Muito na minha vida, eu respiro isso. Muito com isso. Sandra, gratidão por estar aqui. De verdade, uma honra para mim te receber, para a gente bater esse papo gostoso. Obrigada. Honra o seu tempo, sua vida. Obrigada mesmo. De nada. Eu que agradeço pelo convite, né? Por esse bate-papo, para me dar essa oportunidade da gente levar tudo que está faltando hoje em dia, né, do amor a si próprio, que as pessoas acabam se esquecendo, que optam mais pelo mundo virtual e esquece do real e às vezes assim do básico, na verdade, porque a felicidade está no simples, né? Olha que lindo, a felicidade está no Está simples. sim. Sandra, eu costumo não apresentar o meu convidado. Por quê? Porque todas as vezes que eu falo sobre ele, sobre o convidado que está na minha frente, eu trago a minha ótica. Eu poderia falar a doutora Sandra, hacker, acabei de descobrir o sobrenome. Exato, que não é apelido. Eu falaria as tuas funções, mas eu acho que fica tão mais humano quando você se apresenta. E como a ideia do podcast emocional eu entendo que tudo é emoção, tudo, a emoção está envolvida, porque emoção é movimento. E esse lado humano, quando você fala de você, a gente entra nesse campo emocional, né? Então, quem é a Sandra, doutora Sandra, Sandra Hacker? Sandra Hacker. Na verdade, quando a gente pensa quem sou eu, assim, desde muito cedo, quando era criança, eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, né? E assim, como o mundo mudou, né? Por exemplo, hoje a gente está aqui em São Paulo, a Ariana mesmo, eu não moraria aqui por conta do trânsito e tudo. Então, você vir do interior, morar numa rua sem saída, ser criado com os amiguinhos da rua e aí crescer no amor, da onde, tipo, não havia não tinha muita coisa de luxo, era brincar mesmo de bola, que você falou, estudar na escola pública da esquina, e mesmo assim, todas as crianças ali havia um sonho. E eu sempre fui, a minha irmã mesmo fala assim, meio líder, que eu gostava assim, eu fazia a festa das bonecas, o aniversário de todas as pessoas da rua. E lá tinha o SESI. Vamos para a piscina! Fazia a carteirinha e levava todo mundo para lá. E 11 anos eu tinha e eu levava toda a criançada. Então eu sempre quis, e mesmo vindo de uma família muito simples, eu sabia que eu queria muito ser médica. Por que eu queria ser médica? Porque eu queria cuidar das pessoas. E aí veio esse sonho, mas até então, quando você tem um sonho, você não sabe o quão difícil é, né? De passar. E você tem que passar em pública. E aí estuda. E tudo foi acontecendo da melhor forma possível. Fui estudando, com 17 anos você sai de casa e aí você vai estudar, vai para uma universidade e entra na medicina. Você entrou com 17 anos? Com 18, que aí eu fiz um ano de cursinho. Aí você entra na medicina. E aí a medicina, o que é? O cuidado, o amor. E eu me envolvia muito com o paciente, de ir nas enfermarias, de levar para passear, sabe? Às vezes falou assim, o paciente não pode comer tal coisa. E aí eu falei assim, nossa, mas
o doutor sempre falava assim, mas ele não tem muito tempo de vida. Então vamos proporcionar, levar alguma coisa que às vezes vai ser o último sabor que ele vai sentir, vai ver, vai ser a última vez de proporcionar da filha vir uma criança, porque você sabe que criança não pode chegar. Então eu sempre tive muito essa parte de humanização. E uma das coisas que me chamava muita atenção, que sempre foi muito forte isso dentro de mim, e tinha alguns professores, tinha um que tinha aula, a gente tinha aula de bioética, né? Uhum. E um dia ele virou, ele falou assim para mim: aprenda uma coisa. O médico é amigo do paciente, só que o paciente não é amigo do médico. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei: mas que absurdo! Que absurdo! Né? Fazer medicina para poder ajudar, salvar vidas. E é claro que acaba tendo uma conexão e um envolvimento. Sim. Hoje eu até compreendo, porque querendo ou não, principalmente quando eu fui caminhando e acabei na cirurgia plástica, vir até, não é só meu paciente, é um cliente também. Né? Então, assim, em tudo na vida, você vai ter pacientes que você se conecta melhor, que você tem uma ótima relação, não importa com que você trabalhe, e outros que não. É a regra do 1/3, né? Uhum. 1/3 vai te amar, 1/3 não, tanto faz, Isso e na 1/3 não vai vida, né? na vida, não é verdade? A vida é assim. A vida é assim. Mas a medicina em si, o cuidado, então sempre foi assim. Eu pensava, vou ser clínica ou vou ser cirurgiã geral? E aí eu pensava, não, vou fazer cirurgia, porque se eu identifico uma determinada lesão, eu já vou lá e já tiro, já resolve, não é só o papel. Então, imagina, acabei fazendo cirurgia geral e no hospital que eu fiz, que foi lá em Jundiaí, tinha um microfone. Então, assim, tinha o setor da emergência, né, que quando a gente atende todos os traumas, e tem um outro setor lá que a gente atendia os demais, paciente com dor, não importa pedra no rim, mas eu falo assim para todo mundo entender. E eu pegava o microfone e falava assim, por exemplo, vou chamar o paciente, seu João, consultório 10, feliz, bom dia. E muitas pessoas começaram a falar assim, um dos meus chefes falou, não pode, isso aqui não é um circo. E aí ele proibiu que eu fosse para o microfone. Só que os pacientes pediam, falaram, doutora, o que foi? A senhora está triste? Porque eles sentiam falta dessa parte da humanização, de você entregar. É claro, a gente tem que ter o equilíbrio, ser sério e efetivo quando realmente precisa, né? Mas você também não pode perder essa alegria, o escutar, o acolher o paciente. Só que a vida, a gente não pode falar que dinheiro não é importante. A gente trabalha, porque até mesmo para você poder ajudar alguém, nós precisamos de dinheiro, não é verdade? É verdade. Então, com o tempo aí eu pensei assim, que sou mulher, porque querendo ou não, ainda existe preconceito, sim, até Na para... área da medicina também. Tem. Você pode entrar, você vai num congresso de cirurgia geral, um congresso de cirurgia plástica, a minoria é mulher. Quando eu fui fazer a prova de título de especialista, tem hora que você está cansado, eu levantava a cabeça assim, você olha assim, homem, 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 tá? Quando eu entrei na cirurgia geral, o chefe de lá, ele falou, eu não queria que você entrasse. Por ser mulher. Você não tem perfil. Ele falou para mim e para um amigo, que também entrou. Mas não teve como, você tirou a nota, teve que entrar. Então, ainda assim, acontece. Há quantos anos atrás isso? Estamos falando que foi em 2006. Foi em 2006. Isso. Já não é tanto tempo. Exatamente. Então, é uma coisa que ainda assim acontece. Mas nós que somos mulheres, né? Mulheres, homens, que seja, mas a particularidade de ser mulher, porque você tem que trabalhar, tem a casa, tem os filhos, né? Você tem que estar bonita, você tem que isso, aquilo. Eu pensei assim, fiz cirurgia geral, que consigo salvar vidas, proporcionar o melhor. E por que não fazer algo
que me permita ter mais tempo com a minha família também, porque aí eu não preciso ficar dando plantão. Vivi de plantão muito tempo, Lu, você não tem noção. Aqui em São Paulo, por exemplo, quando você faz residência assim, você termina a faculdade e aí você presta um concurso que é super concorrido e você faz a residência Vai para uma médica. área, Vai né? para uma área. Então, hoje em dia, a maioria forma, já quer ganhar dinheiro, começa a trabalhar e não tem uma formação. E eu acho que quando você entra na residência, você sai outra pessoa, tá? É muito importante. Você salva todo mundo, você aprende a entubar, abrir, se eu ficar falando assim, salvar vida mesmo, tá? Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa, porque tudo é prática. E só que é um salário de tipo, na época devia ser R$ 1.300, uma coisa assim. Como que você vive? Só que assim, residente de cirurgia Depois de ter passado 5 anos, 6 anos da faculdade. é a nossa vida. Ao ponto que, ainda mais quem vem de família simples, a maior alegria da minha vida, e ainda taurina, é comer, né? Ganhava o dinheiro lá, nossa, rodízio! Nossa, tem rodízio de salada, pizza, carne e tal. É aqui lá mesmo que que eu a gente vou. vai fazer. Não, aí eu comia tanto, eu e o Altair, que é o meu melhor amigo e tal. E a gente fala, ô, Altair, eu tô passando mal aqui, cara, eu não podia ter comido tanto, sabe assim? Nesse grau, sabe? E aí, por conta disso, para complementar a renda, e também tem toda a família para ajudar, a gente dava plantão fora. Então, onde eu me enfiava? Carapicuíba. Já foi lá? Itapevi. Aí fazia plantão de SAMU e tal. E assim, tem um jeito de você lidar com a população. Porque, imagina, tinha uma porta, então eu tinha que atender a população e vinha muito bandido. Tinha médico que nunca mais voltava, que os bandidos iam lá de revólver, não me cuidou direito, não cuidou direito, tal. Então, você tem que ter Nesse nível. Nesse nível, você tem que ter o traquejo. Mas tão bonitinho, o povo lá levava o pão, fazia o pão no pano de prato, bordava toalha. É muito gostoso trabalhar com essa população carente, assim, tal, sabe? Legal. E isso enche o coração de alegria. E como eu já tinha feito muito, já estava muito forte isso, eu falei assim, agora eu vou fazer alguma coisa que eu possa ter independência, não ficar tanto tempo de plantão, porque eu também quero viver esse outro lado. Você já tinha filhos? Não dava. Eu acho que é tão intenso, é total doação, é uma vocação. É vocação. É amor. É quase que um voluntário. Exatamente. E aí eu falei assim, eu vou fazer cirurgia plástica. Aí é outro concurso. Aí passei em cirurgia plástica. E a plástica, ela engloba tudo. Desde a reparadora, como você lidar com o quê? Com a melhora da autoestima do paciente, não é verdade? E foi isso. E o quanto é gratificante, porque assim, tem pessoas que não se olham há muito tempo. Não é verdade? E depois das suas mãos, a pessoa começa a se olhar. Sim. E porque a gente faz. Porque assim, Cirurgia. cirurgião. E é verdade, porque cirurgia plástica é capricho, é zelo, é amor. Tem quantas mulheres, vamos falar aqui de mulheres, são mães, ou mesmo durante a adolescência, né? Nasce com alguma deformidade. Tem mulheres que não têm uma mama. E aí a gente pode proporcionar de fazer uma reconstrução ou colocar uma prótese na outra. Né? Tem mulheres que com as gestações alteram muito o corpo. Alterações hormonais, alterações de ganho, aquele efeito sanfona. Nunca colocou um biquíni. Tem vergonha de ir para uma praia. Não vou. Sabe, assim, de viver mesmo. E a cirurgia plástica, ela vem para isso, né? Para resolver esse problema, para melhorar a autoestima dela e ela resgatar a autoconfiança dela. É claro que por isso é importante sempre avaliar, conversar, acolher, para ver se é realmente isso, porque tem pacientes, a gente não muda a mente de alguém, se ela tá bem consigo mesmo, porque às vezes não vai ser a plástica que vai mudar a vida dela. Às vezes o problema tá aqui.
Então, eu acredito muito, eu sou a primeira a falar não para uma cirurgia se a paciente não está bem, eu encaminho. Claro que você tem que ter delicadeza, você tem que ter sutileza nas palavras e conduzir para ela buscar ajuda. Muitas Aham. vezes a ajuda tá tanto num profissional, num psiquiatra, num psicólogo, terapia, ou mesmo ela se descobrir. Sabe, você já dançou? Você já se olhou no espelho? Você já fez as pazes com o espelho? Ontem mesmo a gente estava gravando um vídeo sobre isso, de Que fazer as legal. pazes com o espelho, que é muito gratificante. É claro que eu não vou agradar todo mundo, porque a cirurgia plástica nós realizamos, eu sempre falo para o paciente, você está aqui comigo, eu vou fazer o meu melhor, porque a tua felicidade é a minha felicidade, o seu sucesso é o meu sucesso. Se Só, você me procurou é porque você quer as minhas mãos cuidando de você. exatamente. Mas, Lu, tem coisas que dependem da cicatrização de cada um, do pós-operatório do paciente fazer O corretamente. resultado total depende desses Exatamente. fatores. Então, o paciente ele tem que estar preparado para receber essa cirurgia e perceber que a cirurgia não é que nem você vai lá no mercado, você compra escolhe um produto na prateleira e acabou. Não é isso. Tem o tempo de recuperação. E às vezes o que você faz agora vai ser para uma vida toda. Essa Exatamente. mudança, essa transformação. Não dá para reverter, né? Não, não dá. E dá para manter toda essa mudança, que essa cirurgia com o quê? Com bons hábitos de vida, não é Então, verdade? precisa de uma mudança geral. Precisa. Sandra, por que a cirurgia plástica? Por que a cirurgia plástica? Porque a cirurgia plástica, ela, para mim, ela é da área da medicina mais diversa. Eu posso trabalhar, né, resgatando a autoestima tanto de criança, homens e mulheres. Para você ter noção. Criança também faz Também. cirurgia plástica. Opa, tem crianças, por exemplo, que nascem com um lábio leporino, com aquele defeito, e alterações muito maior, Verdade. malformação. O cirurgião plástico vem e Que faz legal. toda a cirurgia reparadora. Queimados, câncer de mama, que a gente faz a cirurgia, entendeu? A parte de estética, homem, mulheres, então é muito vasto. E Que assim, você legal. trabalhar com. É um sonho. Porque assim, não é só a parte estética. Imagina, se eu pego a criança que ela tem um problema, ela nasceu com uma malformação, e eu opero no momento certo, ela vai crescer uma outra criança, ela vai ser um adulto melhor. Ela não vai sofrer todos aqueles traumas, aqueles bullying que tem por aí. Então, vai ser um adulto mais forte, Que sabe? legal. Então é muito lindo. É muito lindo. Ouvir do paciente assim, muito obrigada, você transformou a minha vida. Deveria ter feito isso antes. Por que que eu não fiz antes? Porque medo é normal ter, né? Quem não tem medo, não tem juízo, não é verdade? O medo, É não é verdade. verdade? O medo nos protege, o medo Sim. te impede de Ele você ele é pular de um importante para nos prédio. fazer pensar sobre os riscos, Exatamente. né? Exatamente. É. Dentro desse campo da cirurgia, assim, da cirurgia plástica, né? Quais foram os casos, assim, que mais brilharam seus olhos, que vibrou teu coração? Fala, meu Deus, fui eu que fiz. Sim. Então, na cirurgia plástica, o que mais brilha meus olhos é quando eu pego uma mulher, na verdade, que a gente chama da cirurgia de mama makeover. Que é isso? É aquela mulher que passou a vida inteira, né? Trabalhou, foi mãe, teve vários filhos. E quando ela se olha, ela esqueceu dela, os filhos foram embora. E ela se vê que a mama caiu, o abdômen tá com aquela estufadinho, porque tem aquela diástase importante, aquela gordura localizada, gordura generalizada em todo o corpo. E ela se olha, ela nem consegue se olhar no espelho. Nada. O marido do lado já não a elogia,
Pelo contrário, só critica, e ela se dedicou a vida inteira que é à família. E aí, quando a gente pega essa paciente, né, para fazer a cirurgia, prepara, e a gente dá toda aquela transformação, na verdade, não é modificá-la, é devolver a autoestima, melhorar a confiança dela, devolver os tecidos que cederam no lugar e ela de novo voltar a se olhar. Nossa, ela bomba, ela parece um avião. Que É o legal. avião. Aí você entrega aquele avião para o marido, ele, opa, melhora o relacionamento. Por quê? Melhorou a autoconfiança dela. Melhora tudo, né? Melhora tudo. Melhora, inclusive, a produtividade dela nas Tudo, coisas que ela for fazer. tudo. Ainda mais hoje que nós estamos, a expectativa de vida aumentou e está todo mundo trabalhando, 70 anos, 75 anos tem gente trabalhando, concorda? Tem. E você, como é direto assim na câmera, você tem que estar o quê? Bem. Ninguém mais, então tá todo mundo se cuidando. Então o quão é importante você cuidar da sua imagem, não é verdade? Sendo você, não é modificar. Não é que a gente vai voltar a ter 20 anos, mas a sua melhor versão. Sim. Sabe? Então, hoje eu vivo muito isso. Muitas mulheres de 45 mais estão me procurando porque deram o passo, tá? De modificar, de melhorar, de recuperar a autoconfiança. E quantas passaram por divórcios e sabe, acaba destruída, nem confia mais. Eu tenho amigas que eu já ouvi falar assim, separou. Ai, mas eu tô com 48 anos, com 3 filhos, quem vai olhar para mim? Aí, Autoestima baixíssima. baixíssima. Acabas muitas vezes ficando num casamento falido, né? Por conta disso, porque nem ela acredita Ah, é nela. melhor não me separar. Vou ficar aqui Verdade, e mesmo. fica. E não é, a gente veio no mundo para ser feliz. Feliz. O que você prefere? Pra ser e fazer o E outro fazer feliz o outro também, feliz. né? O que você prefere? Viver 20 anos infeliz ou um ano feliz? Tem certeza que alguém. Não é verdade? É verdade. É isso que a gente tem que pensar. É verdade. Super verdade. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou, não é transformá-la. Não é. Não, você Não é usou modificá-la. modificá-la. Mas você vai transformar aquela angústia É. em algo que vai fazer muito sentido para a pessoa quando ela se olha no espelho. Sim. Basicamente foi isso que eu Sim. entendi. Na cirurgia plástica, a gente já imagina, eu vou para transformar. Deve ter muito paciente que chega lá e fala assim, eu quero mudar isso aqui, eu quero mudar isso aqui, eu quero Não. mudar. Teve um caso. Meu Deus. Ariana, você não trabalhava comigo ainda. Que eu tive a sorte, né, de conhecer e trabalhar com o Dr. Djalma Jurado, hoje ele é falecido, e ele para você ter noção, ele ganhou o prêmio, a gente está falando na década de 80, assim, né, de bisturi de ouro. Então, ele era um grande cirurgião plástico. E eu fui pupila dele, tá? E o que ele fazia? Ele fazia as mudanças de sexo. E eu ajudava. Então, são casos muito desafiadores, são pessoas que não se encontram no corpo que nasceu e que têm o direito de ser feliz, e para isso vai passar por uma avaliação multidisciplinar, inclusive o juiz para mudar de nome, tudo engloba tudo isso. Então, são cirurgias muito complexas. Então, a gente fazia cirurgias de 10, 12 horas, para você ter noção. Cirurgias extensas Extensas, tudo. Imagina se transformar um homem em mulher, uma mulher em homem. Você imagina. E por conta desse histórico, alguns pacientes, mas assim, a gente operava em São Paulo, com toda a estrutura, a Jundiaí, que tem que ter um hospital preparado, uma equipe de endócrino, psiquiatra, psicólogo, tudo, para poder fazer isso. Aí um paciente me buscou, já tinha parado, doutor Djalma tinha falecido, já eu estava em Itu, marcaram uma consulta para mim, de um homem que passou em consulta
comigo que foi para a cidade de Itu, porque eu estou em Itu por Mais isso, né? opção, né? Porque o meu marido é da fazenda do chocolate. E lá a gente tem Delícia. qualidade de vida, é próximo de São Paulo, então eu atendo em São Paulo e também em Itu, mas é excelente, dá 1h20 mais ou menos daqui. E ele foi para Itu, porque aquilo lá, paciente com indicação, você Vai pode ir, aonde você estiver. você sabe. Vai aonde você estiver. E aí o paciente foi para lá, foi para passar em consulta. Meu Deus. Ele entra, senta. E aí eu falei, oi, tudo bem, fulano? Aí ele assim, com aquele olhar, sabe, o olho fixo, Assustado. assustar. Não, assustado não, você tem que tomar cuidado com aquela pessoa com aquele olho parado, assim, dá até medo, assim, parece filme, né, de terror. Aí ele começou a falar, ele começa assim pra mim, eu acho que eu já te vi na televisão. Aí eu, não, você não viu, eu nunca fui na televisão. Ele falou, não, eu vi sim. O seu nariz é seu? Eu falei, é meu. O seu olho é seu? É, também. E a boca? Também. Aí ele falou, por que você tá perguntando isso? Porque eu quero. O que que você quer? Porque eu quero o nariz da Sandy, eu quero a boca da Angelina, eu quero não sei o que de fulano e tal. Desse jeito. Aí eu, oi? Tá, vamos conversar. Aí eu perguntei primeiro assim, já falou assim, você, o que que te traz aqui? Aí quando ele, Porque não é só querer o nariz da Sandy, a boca da Angelina. Alguma coisa traz ele ali, né? eu falei, o que que te traz aqui? O que que você quer melhorar? Como que eu posso te ajudar? Aí aos poucos eu fui conversando com ele e percebi que, na verdade, né, para você ver, é muito pouco tempo, às vezes você demora em 1h, 1h30, você não percebe direito o que a pessoa quer, quem é a pessoa. Por isso que você tem que ter essa sensibilidade de tentar ouvir e ir além, de tentar ouvir os gritos internos da pessoa. Então, ele Uau. é exatamente. Então, realmente, ele era um paciente que estava precisando de ajuda, um paciente com distúrbio psiquiátrico, tá? E que ele não se via homem, que ele queria ser uma mulher. E que ele tinha, aí eu conversando, eu falei, eu tenho atração, ele falava, eu tenho atração por homens. Só que ele não podia até falar nada por conta do pai, que era muito repressor. E ele veio até mim porque ele queria fazer a mudança de sexo. Se ele se transformasse, talvez ele pudesse buscar o desejo dele. Exatamente. E aí você tem que ter, por exemplo, se é um profissional que busca só o dinheiro, ele vai falar, opa, tá na minha mão. E dinheiro ali não era o problema. Só que é muito mais que isso. É a vida em primeiro lugar, é o ser humano que está na minha frente que está precisando de ajuda. E aí você tem que ter uma super sensibilidade, com jeito, para encaminhá-lo para os profissionais corretos, para ele receber esse tratamento, entendeu? Sim. E se tudo bem no futuro, ele realizar essa cirurgia. Entendeu? Não em Itu, não tem nem como, tem que vir para São Paulo, uma equipe multidisciplinar e tal. Então, o quanto é importante a gente ouvir o paciente e tentar, porque ele não é mais ele não é um nariz, ele não é a boca, ele é o paciente que tem a parte física, mental e a parte espiritual. É isso que a gente tem que tentar captar. Então, isso é muito interessante e, na verdade, isso é pontual, mas muitas mulheres e muitos pacientes vão no meu consultório e buscando a felicidade na cirurgia. E se eu percebo que ele não está bem consigo, que ele precisa de outra coisa, primeiro eu vou cuidar a outra parte para depois eu realizar a cirurgia. Maravilhoso isso. É, Maravilhoso. Isso tem a ver com ética também, com responsabilidade. Entender que o ser humano, ele é único, você não vai conseguir fazer o nariz igualzinho da não, Sandy, não é porque verdade? nem vai combinar, né? Não. Mas eu imagino como paciente, por exemplo, do outro lado,
que quando a gente chega, existe expectativas dos dois lados. Dos A dois. sua expectativa em relação ao trabalho que você vai realizar e a minha expectativa se vai ficar conforme eu gostaria. E é interessante que às vezes eu chego pra você e falo assim, ó, eu quero um nariz igualzinho esse. Aí, sei lá, nariz igual da Sandy, quero um nariz igualzinho esse. Mas eu não tenho, talvez a sensibilidade de perceber que aquele nariz nem combina Nem combina com comigo. você. Exatamente. Porque tudo depende da anatomia de cada um, não é verdade? E às vezes a pessoa ela tem um nariz forte e combina com o rosto dela. E se você operar, você vai descaracterizá-la. Isso não é legal Não é legal. também, não é verdade? Cirurgia, a cirurgia plástica especificamente, envolve muita emoção. Muita emoção. Muita emoção. Como é que é lidar com essa emoção dentro do teu trabalho? É, É a tua emoção, é a emoção do paciente, a é. emoção da família que Da vai esperar. família. Então, hoje eu entendo que sozinho eu não consigo nada. Então, lá na clínica eu tenho uma equipe, né? Hoje veio até a Ariana aqui comigo, que é minha gerente. E antigamente eu ficava muito frustrada, eu ficava muito triste da não aceitação por exemplo, de uma negativa de algum paciente, né? Por exemplo, vinha alguém e falava assim, por exemplo, recentemente veio uma paciente que operou, que fez lifting facial. E ela veio por indicação. E mesmo assim, a gente explicando tudo, muitas vezes a expectativa dela é maior do que o resultado, mesmo explicando. Explicando, faz vídeo, desenha e tal. E a gente tem que trabalhar com isso, com toda essa emoção envolvida, né? Ela até vira e fala assim para mim, eu amo o seu trabalho, só que eu esperava que todas as rugas daqui sumissem. E a cirurgia, ela não faz isso. A cirurgia do lifting, ela reposiciona o tecido no lugar. Então, antigamente, como que eu ficava? Triste, aborrecida. Eu falei, meu Deus, mas por que que ela ficou assim? Por que que ela não gostou? Tal. Então, o que que eu aprendi, né? Eu aprendi, assim, que nós não temos que fazer nada esperando que aplausos. Você tem que sempre fazer o seu melhor. E é o que Dar eu o seu melhor. busco fazer sempre o meu melhor. E ser muito clara em tudo que você for fazer. Mesmo assim, eles ainda vão ter dúvidas, porque são pessoas que não desconhecem a minha área, o meu trabalho. Como se você me pedir se eu ficar explicando alguma coisa para você aqui de parte de informática, eu não vou saber falar nada, entendeu? E quando você mostra a verdade, o paciente compreende o que foi feito, agora eu entendi, doutor. E dá tudo certo. A maioria das vezes que um paciente ele tem problema com o médico e vice-versa, é falta do quê? De conversar. É a falta dessa aproximação, sabe? Então, O lado humano do precisa lado estar ali. humano. Pode perceber, os processos acontecem por falta de humanização. Vai ter os que vão fugir, que mesmo assim que são os mal intencionados, sim. E às vezes, quando eu era mais nova, eu falava, nossa, como que eu não percebi? Por que que eu não percebi? Eu não deveria ter operado, porque ela não estava bem. Só que vem o amadurecimento, e isso é até muito gostoso, quando o paciente vem, ela quer fazer uma cirurgia, e eu falo, ai, pena, né? É horrível envelhecer. Não é horrível envelhecer. Olha quanta a maturidade que a gente Que acaba você adquirindo, constrói. constrói. E outra coisa, e a cirurgia plástica, ela vem para ajudar você a estar melhor com aquela maturidade. Envelhecer bem. Envelhecer bem. E essa emoção, que ainda bem a balança tá positiva, né? As nossas pacientes, nossa, como eu sou feliz pelas minhas pacientes, como elas me faz feliz. Até mesmo ontem foi uma de retorno que eu não operei, porque ela não estava preparada, liberada por todo mundo, cardiologista, hematologista, vascular. Não, ela pode operar.
ela estava querendo operar, ela não estava preparada e por motivos errados. E eu fui lá, não, para tudo, cirurgia cancelada. Eu fui explicando para ela. E eu já falei, que bom que a senhora viu. E aí agora ela vai se preparar, no melhor momento ela vai realizar a cirurgia dela. Então, aprender a falar não, mesmo chorando, eu falo assim, eu prefiro que você chore agora do que depois você operar e dar alguma coisa errada. Eu sou responsável pela tua vida. Eu não faria isso. Você, para mim, é como se fosse a minha mãe, alguém da minha família. Eu vou te operar se você estiver pronta. E aí ela trouxe o presentinho ontem assim, para a senhora. Eu vou operar com a senhora. Sabe assim? Isso é tão É gratificante. muito gratificante. Então, a emoção. Somos só emoção. Na verdade, eu, você, o paciente. Então, a gente tem que saber lidar mesmo com isso. E muitas vezes a pessoa, ela acaba falando alguma coisa para você que ela não tem o quê? Sabedoria naquilo que está falando. Então, se você acolhe, explica, ela vai entender. Ela vai entender. Porque eu tô ali não para prejudicá-la. Tô ali para somar. E aquilo que eu sempre falei, ela ficando feliz, Você também vai ficar. eu vou ficar feliz e ela vai trazer mais pessoas. É a Sim. corrente do bem, não é? De um indicar o outro. É E verdade. sempre foi assim. Super verdade. É. Tem uma pergunta meio acoplada à outra, né? Qual é a cirurgia que mais procuram fazer? Que procuram fazer? Tá. Então, a cirurgia que mais procuram realizar no momento tem a lipoaspiração fracionada. Mas por que isso, Lu? Porque hoje em dia, com essa rapidez que o mundo está, ninguém mais quer ficar afastado do trabalho. As pessoas que nem tá chegando, falam, eu quero ir pra praia. Eu quero Tá o pôr verão aí, biquíni, o né? verão, eu vou operar e vou ter que ficar em casa. Então, a lipoaspiração fracionada é uma cirurgia que é realizada, é rápida, porque é realizada em pequenas áreas, tá? Nós usamos tecnologia que ajuda, por exemplo, se você tirou a gordura, tem um pouquinho. Se você tirou a gordura, tem um pouquinho de pele, a gente usa a tecnologia e retrai, então não fica aquela flacidez. O resultado, no outro dia você pode trabalhar, só sol que você não vai tomar, né? No outro dia você já pode trabalhar. Aham. Faz sedação, uma anestesia local, no outro dia você tá pronta. Dá exatamente para curtir o verãozão, assim, todo botar aquele biquinão linda, tá maravilhosa. Os homens com aquela cartucheira do lado que ninguém merece, né? Porque assim, você malha, aquela barriguinha Não sai. não sai. Aí fica com a cara chupada, né? Porque chupa tudo aqui. E a pochete. E a pochete que não sai. Sabe, mulher que a gente vira mamãe e fica aquela barriguinha embaixo? Ah, ninguém merece, né? Então, essa é uma das que mais faz, juntamente com a prótese de recuperação rápida, que também, né, no outro dia você já está levantando os braços. Exatamente, E tem o povo que ama a prótese e tem a bandeira do explante mamário. Que o povo não quer, por conta das artistas, né? Um monte de artista começou, eu vou tirar. E não é uma cirurgia tão simples. O médico que for fazer, ele tem que dominar todas as técnicas de reconstrução de mama, tá? E qual que é o benefício disso? Quando você tem prótese, dá manutenção, é um corpo estranho. O explante você retirou, você tá com o seu próprio tecido, é para sempre. Claro, vai ficar um resultado mais natural. Mas são as 3 cirurgias que mais o povo procura. Que é da moda no momento, sabe? E que, assim, de recuperação rápida. Então é momento. É Existe momento. fases que as pessoas É moda. procuram. É moda. Porque, você pode perceber, teve a época que a mulherada estava colocando só o quê? Prótese grande. Verdade. Agora, o número de prótese diminuiu e quem está colocando pequeno. Ou explante mamário. Diminuiu. Fui no último congresso brasileiro aqui de cirurgia plástica, precisa de ver os representantes de prótese, tudo desesperado querendo vender, porque reduziu mesmo, tá? E essa busca, né, do corpo perfeito, né, de por exemplo, lipo HD, moda.
Provavelmente daqui a pouco já não vai ser. Por exemplo, eu acho muito mais bonito um resultado mais feminino do que aquele aspecto, né, de abdômen de homem, assim, parece E o fica, né? tartaruga ninja, não é verdade? Parece que é falso, que não é teu. Parece que. Exatamente. E assim, É isso. o bonito é alguém olhar e falar: nossa, parece que você fez alguma coisa, mas eu não sei, ficar no ar, sabe? Eu Isso é acho legal. Isso é legal. super. Parece que você fez, mas eu não tenho certeza se foi dedicação apenas Foi. ou se de fato teve uma mão cirúrgica É, aí. exatamente. E assim, essas cirurgias, elas são muito interessantes porque, assim, não poder, vamos ser sinceros, viver comer gostoso, né? Tomar uma cervejinha, um vinhozinho, né? Tem gente que sai aí que fala, ai, não vou comer. Pede a pizza. Uma vez eu saí com um casal de amigos, a menina chegou a pizza, ela só estava comendo milho, porque ela não podia comer, porque ela é fitness, só toma whey, não sei o quê e tal. Respeito, mas assim, a gente também tem que viver, né? Sim. De vez em quando. Meio que se priva de fazer coisas por conta da cirurgia. Ah, não Exata. vou fazer porque, ai, nossa, paguei caro, agora eu tenho que manter. Eu É, acho que a vida é um equilíbrio sobre essas coisas. Então, dá pra você se cuidar. Você não vai comer pizza todo dia também. sim, Mas dá pra você se cuidar e se divertir ao mesmo tempo. sim. Dá pra fazer essas duas Dá coisas. para fazer. Porque aí você faz exercício, come bem durante a semana e final de Ai, semana e tem o exercício. tem. Não é só fazer cirurgia. Não, tem que fazer. Você precisa E, manter. e exercício é saúde, né? É saúde. E assim, é você fazer o que você gosta. Porque Saúde. por exemplo, a gente não está envelhecendo, então você tem, daqui a pouco as pessoas não estão nem mais conseguindo levantar sozinha. Então vai precisar de ajuda. É verdade. As pessoas, elas estão se perdendo dentro delas mesmas. É isso que eu vejo. Cada vez que eu me conecto com alguém, eu vejo que o ser humano é uma tríade. Corpo, mente, alma, espírito. Nós precisamos estar em conexão com o Deus que a gente acredita, nós precisamos estar em conexão com a nossa mente, nós precisamos estar em conexão com o nosso corpo, e nada mais é do que movimento, porque vida é movimento, né? Sim, com Se certeza. colocar em movimento. E, por exemplo, né? O exercício físico é uma complementação da cirurgia. A Uhum. mentalidade é uma complementação, tá ali conectado também. Tudo conectado. O quanto é importante. Que legal, que Uhum. legal. Tem uma coisa que me veio na cabeça quando você estava falando da cirurgia de mudança de sexo. Como é que é pra você, enquanto cirurgiã? É uma pergunta muito pessoal, tá? Se não Uhum. quiser responder, Pode não falar. precisa. Enquanto cirurgiã, entender, é óbvio que você vai entender a necessidade do teu paciente, do teu cliente, da pessoa que tá ali buscando isso, mas tem um viés por trás de que ele veio no mundo assim, eu vou mexer na natureza dessa pessoa e eu preciso dar o meu melhor pra ficar da melhor forma que puder ser, pra ele viver uma vida confortável, feliz, porque é o que você falou, o paciente, você busca trazer felicidade pra vida dessa Aham. pessoa. Como é que é pra você isso, no sentido de a pessoa chega e muitas vezes talvez você tenha que entrar na posição de julgar se sabe, se vai dar certo aquilo, se não vai dar certo, se ele tá precisando de outro profissional ao invés da cirurgia. Você entrar nessa posição e às vezes ter que falar não para um paciente. Por isso é importante quando um paciente ele senta na nossa cadeira, não é uma única consulta. Maravilhoso isso. Não tem como. Não dá. E você pode perceber, tem dias que você vai estar no seu melhor dia. Outros não. O ser humano, se tem uma coisa que nós não somos, é constante, né? Então, o importante é conhecê-lo, fazer voltar mais vezes, usar o quê? Encaminhar
para outros profissionais para a gente dividir responsabilidade. Como assim responsabilidade? Porque nós somos responsáveis para o rumo que essa vida vai tomar. E eles confiam. É muito sério isso. O poder que um médico tem, se você for ver. O paciente, Muito sério. ele vai ali, a pessoa confia a vida nas nossas mãos. Confia 100%. 100%. Então, eu tenho que ter o discernimento de encaminhá-lo, por exemplo, a maioria desses pacientes, ele precisa de um acompanhamento com psicólogo, com um psiquiatra, com endocrinologista, ele precisa de atividade física, ele precisa se conhecer, então ele precisa estar bem com ele, para ver para ele, realmente, eu sou feliz? Agora eu estou feliz, eu estou preparado para aceitar a transformação que a cirurgia vai dar no meu corpo. É como, imagina, ele se olha no espelho, ele tem um órgão sexual masculino. Aí, do nada, ele vai estar preparado para não ter mais, e se olhar no espelho e ver que agora ele vai ter uma mama e ele não mais vai ter o órgão sexual masculino. Pro resto da vida. Pro resto da vida. A pessoa pode pirar. Entende? Então, não é rápido. E eu nunca. Quem sou eu para julgar? Nós estamos ali para quê? Para ajudar a pessoa a se encontrar, que seja no corpo que ela nasceu e que veio, e a ensiná-la a aceitar, ou depois que fez tudo, se ela vai mesmo ter toda essa transformação na vida com a cirurgia. Então é muito complexo. É como se você tivesse que se sentir segura em relação à segurança que o paciente tem daquela decisão que ele tomou. Exatamente. Pode acontecer de eu me arrepender depois da cirurgia e eu quero voltar ao que eu era antes. Mas daí não tem mais jeito. Ou Esse tipo não. esse tipo de cirurgia. Esse tipo de cirurgia não. Mas, por exemplo, muito caso de mama, tem uma Dá pra- amiga recente, tá? Nós realizamos o lift mamário com a prótese. Ela falou que ano que vem ela vai querer tirar. Que ela não quer, que ela não se adaptou, que ela prefere sem. Então, isso tem como fazer, né? Mas tem cirurgias que não tem muito o que fazer. Entendi. Cicatriz uma vez colocada, ninguém tira. Certo? Verdade. Então, por isso que a gente tem que pensar, é muita responsabilidade a parte cirúrgica. O bisturi tem um peso imenso, né? Não é só um papel. Verdade. Super verdadeiro. É. Que interessante, né? Fica aí pra você que tá em casa, prestar atenção sobre, tô descontente com isso, mas às vezes tem decisões que a gente vai tomar que é pro resto da vida. Tem outras que nem tanto, dá pra fazer uma reversão e tal, mas quando se trata de saúde, se trata de você se colocar enquanto ser humano, né? Perceber, você precisa se conectar com outro ser humano do outro lado para que o resultado venha. Porque Com senão certeza. o resultado não vai vir. Não. Não mesmo. Não vai vir. Que legal saber disso, que legal, assim, entender um pouquinho. Uma outra dúvida que eu tenho, que talvez as pessoas tenham também, é sobre o medo. Como é que lida com o esse, medo. o processo de medo? Porque é um processo. É. E eu acho que vai existir medo em todas as fases, desde a consulta até o finalzinho. Vai. Como é que lida com isso? É muito interessante, porque até eu mesma, né? Foi esse ano, né, Ariana? Esse ano eu tive 3 filhos, eu fui fazer minha mama. Menina! Como eu fiquei nervosa! Não era um medo. Nervoso, ao ponto que, ó, todo mundo aqui me escuta. Quando você tá muito nervosa, ansiosa, assim, tal, uma suadeira, sudorese na parte médica, assim, tal, um cheiro de CC que não, eu mesma não tava me aguentando de tanto nervoso que eu fiquei. Então, o medo, aquilo que a gente falou, tem que ter, né? E quando o paciente vem, eu tento ser a mais honesta e verdadeira e eu faço
toda a análise, a avaliação pré-operatória, todas as avaliações, ele só vai operar se tiver tudo certo. Agora, como lidar com isso? Só o tempo mesmo. E é individual. E é individual. Cada um lida de uma forma. Eu já cheguei ao ponto de chegar no centro cirúrgico. Uma vez, mas acho que a paciente ela tinha toque, isso mesmo. Eu estava entrando, ela me viu, porque normalmente o paciente ele chega, tipo, a cirurgia às 8, ele interna às 6. Eu estava entrando, ela sai correndo e fala assim: doutor! Falei, oi, sabe o que é? Eu não acho que eu não vou operar, não, porque eu sonhei que tem que ser 375, 375. Tem que ser 375, senão eu não vou operar. Desse jeito para mim. E eu tô morrendo de medo. Aí eu virei e falei assim pra ela: olha, então é o seguinte, você não precisa, ninguém tá te obrigando a operar. Eu só vou operar se você realmente quiser. É uma cirurgia eletiva. Que a gente tem que fazer o melhor para você. Ai, tá bom, então. Então eu vou fazer, então, mas 375, tá bom? Beleza, ela foi pro centro de cirurgia, ela tava lá de novo, a mesma história. Aí eu virei e falei assim: olha, dorme, descansa. Agora, que a gente já não conversou tudo, e você não confiou em mim, porque senão você não estaria deitada aqui e eu tô pegando a sua mão. E eu vou fazer o meu melhor. Você vai adormecer, eu vou estar do seu lado. Você vai acordar, eu vou estar do seu lado. Tá bom? Aí ela dormiu, acordou. Ai, que belezinha. Era isso mesmo que eu queria. E não foi 375. E ela adorou. Então, você tem que ter o jeito de lidar, porque o medo, e vai ter paciente que vai pirar. E se ele tiver muito inseguro, é melhor cancelar e fazer num outro momento. Porque é muito importante essa decisão. Super importante. Super. E o médico, ele não pode ser responsável por tudo. A gente tem que dividir responsabilidade. O paciente, ele tem total capacidade de decidir o que vai ser feito na vida dele, da transformação do corpo dele, né? Por isso que a comunicação precisa ter acontecido Sim. antes, né? Quando você falou assim, mais de uma vez. Isso é tão importante. É mais de uma vez. Isso é muito importante, né? E existem colegas que na primeira consulta, na próxima já é cirurgia. Sim. E isso é um risco gigantesco, né? Então, quando forem fazer a cirurgia, procurem a doutora Sandra. Sim, e assim, e muito importante é a humanização. Quanto mais humano o médico for, Eu acho. Eu acho que quanto mais a gente se aproximar do paciente, a gente acolher o paciente, tentar ouvir as dores dele, e para ver se a gente consegue, através daquela conversa, atingir o que tanto ele está buscando, para tentar transformar e melhorar a vida dele. sim. Isso é muito maravilhoso. Existem casos de pacientes que fazem uma vez, aí não cuidam. Daqui a um tempo volta, quer fazer de novo. Tem. Daqui a pouco volta, quer fazer de novo. Tem gente que nunca está feliz, infelizmente. E aí cabe ao médico a falar: não, chega, já deu, você tá linda. Você começar a ver o todo. É engraçado, muitas operam, às vezes tem esse ditado, que a pessoa fala: nossa, a cirurgia plástica vicia. Você faz uma e você quer fazer outra. Porque assim, a pessoa ela opera de alguma coisa, ela faz a mama, e aí ela passa a ver a barriguinha que tá grande, que tem flacidez, entende? Porque ela ficou tão satisfeita com aqui, agora eu preciso cuidar daqui que também. Exato. Tem uma que a gente operou, ela é dona da Magras lá em Itu, a Vanessa, maravilhosa, uma paciente maravilhosa. E ela operou o abdômen, e assim, o povo, ela só opera magrinha. Não, eu opero mulheres reais. Mulheres que foram mamães, mulheres que estão sim acima do peso, mas ela sabe na minha conversa: doutor, eu sei que eu não vou ficar chapada, mas arranca esse bucho de mim. Fala assim pra mim. Eu falei: tá bom, arranca seu bucho, e aí você vai ficar feliz. E ela se gosta tanto que ela vai emagrecer depois e o resultado fica mais bonito. Essa nós operamos e ela ficou linda. Aí ela entra assim, né? Porque ela fala alto, expansiva. Ela, não quero saber não, hein? Você
agora você vai ter que operar esse meu peito aqui, porque agora o peito caiu. Não é que o peito caiu, é que a barriga tava. Agora a barriga tá aqui, que agora ela Antes a só barriga enxerga o peito. segurava. E eu falei assim pra ela que eu só posso fazer a próxima cirurgia nela, no mínimo, com 6 meses. Ela não quer nem saber. Próximo mês você vai me operar. E aí a gente vai conversando, Vai rolando um conversando, pouquinho, vai até dar rolando, e esse no jeito. tempo certo ela vai fazer a outra. Sim. Mas tá maravilhosa, principalmente quando o paciente, a mulher ou o homem vai com. Mulher, homem, sei lá, não importa a opção sexual, vai com um parceiro. Aí você fala, aí já vai operar, porque você nota a confiança. Isso ajuda a acabar com o medo também, porque que o outro tá legal. apoiando. Por isso que eu amo quando você, meu paciente, minha paciente, vai com seu parceiro que te apoia, porque na verdade é uma decisão muito importante que tem que ser dividida com você, né? Com o seu parceiro e com o médico, tá? Isso é É maravilhoso. muito bom. Aí você percebe que tá tendo uma comunicação, que não é assim, ilusório ali da Não, cabeça dela. Não, eu quero e pronto. não. Existe um acordo, inclusive Existe. familiar, para que isso Familiar, aconteça. exatamente. Que isso aconteça. Muito legal. Quando existe a pessoa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? Ah, agora eu vou fazer aqui. Nunca tá contente. Nunca tá contente. Isso tá mais relacionado à vida interna dele, do descontentamento. E você pode fazer o que for, que ele nunca vai ficar feliz, nunca vai ser bom. Porque se eu não tô contente, se eu não consigo me olhar no espelho, se eu não consigo me amar me olhando no espelho, não é uma cirurgia que vai me fazer me amar. Verdade. Porque o amor tá aqui dentro, o amor não tá aqui fora. Você disse tudo. E não tem cirurgia plástica que vai transformar. A maioria das pacientes ou pacientes que não ficaram contentes é porque estava com um problema interno, que nada ia ficar bom. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. O resultado, principalmente Na mental, mente, né? mental. Principalmente aqui. E detalhe, elas esquecem como elas eram, tá? Então, por isso que é Ah, tem isso. importante a foto do antes. Aí você chega toda chapada lá e acha que você nasceu desse jeito. Esquece. Aí você tem até que falar assim tem um caso de uma paciente que eu operei de mama e tem mulheres que têm o mamilo um maior, outro menor, e na mesma cirurgia, muitas vezes a gente não. E ela nem tinha pedido para corrigir. Fazer mama é uma coisa, colocar prótese e levantar. Corrigir mamilo é outra cirurgia. E ela foi. Pequena cidade lá, fiquei sabendo que ela estava reclamando que eu tinha deixado desigual o mamilo dela, né? Aí eu chamei. Vem cá, vamos pegar sua foto do antes. Menina, quando ela olhou, ela, nossa, já era, né? Eu falei, Agora, olha que aí que tá. A pessoa, a mama ficou linda e ela passou a enxergar o mamilo que não incomodava ela. Agora que cicatrizou a mama, agora pode fazer o mamilo. Mas a pessoa vê só o negativo. E aí eu fiz o mamilo para ela, assim, tudo tal, e ela ficou super feliz. Mas para você ver, o ser humano ele gosta de achar sempre um culpado. E um defeito. Então, assim, ela pode estar a mais linda do mundo, ela vai ver, agora eu tenho essa celulite. Agora o meu cabelo tá no... E aí vai. Vê problema em tudo. Então, o mais importante o que é? É a felicidade interna. É cuidar da sua mente. É cuidar da sua mente, exatamente. E assim, você pode perceber. Às vezes você fala assim, nossa, fulano é tão bonito, mas é tão triste, né? Você nem quer estar perto da pessoa. Então, o que é mais importante? Você se aprofundar nisso, na espiritualidade, buscar conhecimento, você ter valor. Quando eu falo valor, eu estou falando se aproximar de pessoas do bem, sabe? Se espiritualizar. Isso é muito. Aí você voa. E assim, porque você. O ser humano tem uma tendência a olhar para o lado, para aquilo que é negativo, para aquilo que está faltando. Para aquilo que está faltando. Eu vi uma metáfora esses dias bem interessante. Você vê a pizza. Aí quando você vê com um pedaço, você não vê
Você já vê os pedaços de pizza, você não vê a pizza, Exatamente. né? E dando esse exemplo, o nosso foco é olhar aquilo que falta. Quando a gente parar para olhar aquilo que a gente já tem, É. a coisa vai ficar É. muito mais leve. É. Pode ver, nós mesmos, ó, mulheres, a gente pega, entra no nosso, abre o guarda-roupa, ai, não tenho Não nada. tenho nada. Aí com aquele monte de roupa nem cabe mais. Nem cabe mais você falar assim, opa, Tem alguma coisa de errado. Tem. Tem alguma coisa de errado. Tem. E a cirurgia plástica não conserta isso. Não conserta mesmo. Por isso que eu sou super a favor, lá na clínica, a gente tem avaliação de nutricionista, quando tem necessidade de avaliação da psicologia, eu encaminho. Legal. Então, a gente tem todo esse cuidado. A nossa consulta, ela começa com uma pré-consulta. Como que é feito? Eu tenho uma enfermeira completamente preparada, ela liga, agenda um horário para conversar, e o maior bate-papo, muitas vezes, demora 1 hora. E a paciente se abre, conta das dores. Então, quando vem para mim, já está triada aonde eu vou pegar para eu explorar mais, para não escapar nada. Entendeu? Que legal. Muitas vezes o paciente está lá, ele vira, ele fala assim para mim, ele olha no relógio, ele fala assim para mim, mas você tem tempo para mim, para ficar me ouvindo? Eu falei, tenho, eu sou todo ouvido. Ontem mesmo falou para mim, eu falei, mas eu tô aqui para ouvir você. Aí ela, é que eu não quero roubar seu tempo, mas meu tempo é seu agora. Não tô sendo mãe agora, não tô sendo Exato. esposa, não tô sendo. Eu tô sendo aqui 100%. Olha só a que ponto as pessoas estão de Chega. tipo assim, que as pessoas não querem mais incomodar, de tipo assim, eu não quero incomodar, acho que eu tô roubando seu tempo é precioso. Que coisa, né? As pessoas não escutam mais, não conversam mais, é só no telefone, na Celular. caixinha. Só no celular. A grande maioria. A né? grande maioria. Como é que as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar, tá? No Instagram, doutora Sandra Hacker. Eu atendo na cidade de Itu, é muito próximo, dá 1h20. E também aqui em São Paulo, aqui no Itaim Bibi, na Beauty Discover. Eu vou deixar tudinho para vocês. Nós temos vários conteúdos, tá? Tanto na mídia social. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tá? É só deixar lá na bio do Instagram, que eu terei um grande prazer, tá? De tirar todas as dúvidas de vocês. Que legal! Lu, foi um grande passou muito prazer. rápido. Passou, foi muito gostoso. Foi, É que bom esse bate-papo bate-papo. gostoso. Ainda mais, né? Falar com alguém que entende tanto dessa área, porque você sabe que Saúde. cirurgia plástica e com que você Emoção. estuda e domina e emoção é tudo. É tudo, né? tudo. A gente precisa buscar a felicidade dentro. E se a gente não encontrar, e se tiver alguma coisa desajeitada e que a gente precisa melhorar, é importante, porque a gente está na vida para melhorar. Sim. É por isso que a gente tem as mãos da doutora Sandra. Muito obrigada mesmo, de coração. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem para aquelas mulheres, para aqueles homens, para as pessoas que estão nos ouvindo e que, de alguma forma, tiveram descontente com a sua vida, com o seu corpo, estão sem autoestima, ou estão com baixa autoestima, estão ali pensando, o que eu posso fazer? Sabe aquela sensação de eu não sou importante, não sou feliz assim? Qual é a mensagem da médica especialista da doutora Sandra para essas pessoas? Tá. Eu quero falar com você que está me ouvindo, né? Que de alguma forma você se olha e não está brigando com o espelho e às vezes achando que é da sua própria imagem, da sua autoimagem. E às vezes não é isso. Às vezes você está precisando de uma mudança, tanto buscar melhorar a parte espiritual, a parte emocional. É claro que o físico ele é importante, mas quando você passar em consulta comigo, a gente vai trabalhar tudo isso. Todo mundo quer melhorar. Mas o mais importante é você melhorar de dentro para fora, até mesmo para você receber essa transformação de fora. E saiba que você não está sozinho, que tem muitas pessoas, todo mundo se incomoda com alguma coisa e que em relação à cirurgia plástica, eu tenho a solução e a gente vai fazer com toda a segurança do mundo, mas a gente só vai fazer quando você estiver preparado para você receber
toda essa transformação e você viver a sua melhor versão. E buscar sempre ser feliz. Que maravilha! Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela tua vida, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua disposição, pelo seu compartilhar. Sou muito grata por você estar aqui e eu tenho certeza que esse episódio foi um episódio extremamente informativo. A gente falou muita coisa boa que vai ajudar, principalmente nessa reconstrução de autoestima. E quem aí tiver essa necessidade de se olhar no espelho, né? Vai um convite para você. Vai se olhar no espelho, vai fazer as pazes com esse espelho antes de qualquer coisa. Vai mostrar quem você é ali para você, antes de querer mostrar para o mundo, né? Exatamente. É isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Curta, compartilha, se inscreva e disponibilize esse episódio para todas as pessoas, todas as mulheres e homens que precisam de autocuidado. Um beijo grande e até o próximo episódio. E até mais.